permanecer assim como vocês estão, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido Deus e Pai, humildemente nos apresentamos diante do Senhor nesse momento tão especial, onde a gente para e assim dedica alguns minutos para a meditação em Tua Palavra. Sabemos que o pecado nos atinge de uma forma tão profunda que o Senhor precisa nos ensinar com palavras simples. Quando temos alguma coisa mais robusta, mais complexa dentro da Tua Palavra, já não conseguimos entender. Por isso precisamos do Teu Espírito Santo, que é o nosso grande ensinador. É Ele que nos ajuda a compreender o que podemos e a aceitar pela fé aquilo que não podemos compreender, mas jamais duvidando, mas crendo sempre firmemente que se assim o Senhor nos disse, assim é verdadeiramente a Tua Palavra. Abençoa-nos nesse momento com a presença do Teu Espírito Santo, de forma que Ele conduza a nossa mente, o nosso coração, traga-nos crescimento na fé, no conhecimento, conforto e consolo diante da Tua Palavra, coisas que tanto precisamos para o nosso dia a dia. Esteja conosco, pelo Teu Espírito Santo, assim o pedimos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós sabemos que o esquecimento é algo que no tempo moderno tem se tornado cada vez mais frequente. E talvez uma das doenças mais tristes que alguém pode enfrentar está ligada a isso. Uma das características, por exemplo, do Alzheimer, uma das primeiras manifestações do Alzheimer é esquecer. Daqui a pouco a pessoa já não lembra mais quem são seus filhos, não lembra mais o nome dos seus familiares, e assim por diante. E tem aqueles esquecimentos assim que são lapsos na nossa memória, que claro, não indicam nada mais sério, mais grave, mas que talvez indiquem uma superlotação, vamos dizer assim, da nossa mente, com tantas coisas que nós temos acesso, ouvimos e que lidamos no nosso dia a dia. E quando a gente vê, talvez se esqueceu de coisa importante por causa desse monte de situações que a gente está envolvido e lida no nosso dia a dia. Quase todos precisam de agenda, precisam de alguma forma anotar para não esquecer daquelas coisas que são importantes. E Paulo ele não tinha agenda, acredito eu, mas ele usa esse termo de esquecimento para também ensinar para nós que existem coisas que são primordiais e que são verdadeiramente mais importantes, e que dessas nós não devemos esquecer, jamais. Quando olhamos para a nossa vida com Deus, quando olhamos para aquilo que gira em torno do fato de a gente ser filho de Deus, e a gente pode então direcionar esse nosso pensamento para aquilo que é o cerne da nossa fé, aquilo que é o cerne da vida da igreja, o fundamento de tudo que nós cremos e também vivemos. Então Paulo ele fala aos Coríntios, olha, não esqueçam de Jesus e da sua morte na cruz. Em muitos aspectos, outras coisas que envolvem a vida religiosa, digamos assim, elas podem até ser esquecidas. Como a gente lembrando a leitura de Isaías, lá o povo dava um valor muito grande para aquilo que não era o essencial na sua vida com Deus. Assim como na leitura da semana passada de Miqueias, nós temos novamente uma advertência para uma vida religiosa vazia, que se preocupa com aquilo que não é importante e esquece aquilo que é importante. Ali então Isaías faz esse alerta sobre o jejum. E ele faz isso, Deus faz por meio dele, porque o povo começou a cobrar Deus. Começaram a dizer, o que adianta jejuar? Se o Senhor nem liga para isso, se o Senhor nem olha para nós. Então aí já tem um princípio equivocado das coisas que nós fazemos para Deus. Se nós fazemos para Deus notar, já está errado. Se a gente tem o objetivo
objetivo, né, de certa forma, chamar a atenção para Deus, de forma que Deus nos ofereça uma dádiva especial por aquilo que nós estamos fazendo, bom, isso já perdeu o seu sentido. E ali, então, Deus aponta para o sentido de que o mais importante é aquilo que nós levamos na vida com Deus. Olhar para os necessitados, ele fala, ser justo, eliminar todo tipo de escravidão. E ainda ele diz, olha, o que adianta vocês jejuarem? Se no dia que vocês jejuam, vocês exploram os outros, fazem os seus negócios e até mesmo brigam entre vocês. Não faz sentido. Não é simplesmente os atos, os cerimoniais que são os mais importantes na nossa relação, na nossa vida com Deus. Para nós, o mais importante que nós não podemos esquecer é o que Paulo diz também aos Coríntios: nunca se esqueça de Jesus e da sua morte na cruz. E essa frase, né, essa palavra, ela é dita por Paulo quando ele justifica por que, quando chegou à cidade de Corinto, ele então usou uma linguagem bastante simples entre eles. E muitos começaram a reclamar, começaram a questionar Paulo, dizendo que ele deveria então usar uma linguagem talvez mais rebuscada, deveria entregar o Evangelho, a palavra de Deus, de uma outra forma, porque eles eram pessoas intelectualmente desenvolvidas, eram pessoas que tinham um grau de instrução muito elevado, e eles acharam que a forma como Paulo falava com eles era uma forma que não correspondia com o status que eles tinham. E Paulo diz, olha, eu resolvi esquecer tudo quando estive aí, menos Jesus e a sua morte na cruz. Aliás, se alguém podia subir em um pedestal e falar de filosofia e de sabedoria, era Paulo. Instruído por Gamaliel, grande mestre daquele tempo, profundo conhecedor também das leis do judaísmo. Afinal de contas, ele era judeu, mas também cidadão romano. Então sim, ele tinha bagagem, ele tinha intelectualidade para poder falar com eles num nível que eles achavam que deveria ser dito. Mas Paulo se esvazia de tudo isso. E ele não associa o que Jesus fez, aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, a um alto conhecimento intelectual. E por que assim? Porque a mensagem da morte de Cristo na cruz é para a salvação de todos. Todos precisam ouvir essa mensagem, crer nela e então serão salvos por meio dela. Por isso, ela deve ser uma mensagem acessível a todos. Cristo precisa ser alcançado por todas as pessoas e não apenas por alguns. E se lembrarmos no início do capítulo 1 de 1 Coríntios, ali então Paulo ele faz uma associação, ele diz, olha, Deus resolveu usar as coisas simples do mundo para envergonhar aquelas que se consideram superiores. Deus resolveu usar as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar essas questões que o mundo considera ser superior. Então, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação pela morte e ressurreição de Cristo, é uma mensagem simples, uma mensagem que podemos ouvir, que podemos entender, e assim o Espírito Santo agindo em nós, nos faz crer nessa mensagem. E é exatamente essa a razão, porque muitas coisas podem ser deixadas de lado, mas nunca Jesus e a sua morte na cruz. Essa é a mensagem que nós chamamos de Evangelho. Essa é a boa notícia. E é exatamente isso que Jesus ordenou que os seus discípulos anunciassem. Ele não disse para que anunciassem filosofias, ele não disse para que anunciassem conhecimento humano, ele disse
para que eles anunciassem o Evangelho. Evangelho é isso. Evangelho é boa notícia. A boa notícia de que Cristo, por sua morte na cruz e a sua ressurreição, vence os nossos inimigos espirituais e nos dá o seu perdão. E por esse perdão, pela fé no Salvador, temos a vida eterna, temos o lugar que o próprio Cristo foi nos preparar como morada eterna. Não tem nenhum filósofo ou filosofia que pode entregar isso para a gente. Não tem nenhum conhecimento humano, nenhuma sabedoria humana, por mais complexa que seja, por mais difícil que seja, que pode oferecer isso ao pecador. Nenhum pecador é consolado quando resolve um mega problema de matemática. Nenhum pecador é consolado quando tira 10 na prova de física. Aliás, eu tiro meu chapéu, né? Para quem tira 10 na nota de física. Já tirou? Quase, né? Imagina, hoje quase tira 10 na física. Tá? Mas veja, a gente pode até ficar feliz, né? E pode passar pela sala mostrando para os colegas, olha. Agora isso não traz perdão, isso não traz vida eterna, isso não traz salvação, e isso não traz conforto e consolo para o pecador. E curiosamente, o que traz consolo e conforto para o pecador é essa notícia, essa mensagem que muitos consideram loucura, que muitos consideram bobagem. Mas, conforme Paulo diz, isso é poder de Deus para a nossa salvação. E todos os que estão crendo nessa mensagem, se a vida terminar nessa fé, estarão consolados eternamente junto de Deus. É assim que Deus escolheu nos salvar, com a complexidade da morte, da ressurreição, mas ao mesmo tempo com a simplicidade de tudo isso. É tão simples, a graça de Deus é tão extraordinária, é tão maravilhosa, que tem gente que até se recusa a acreditar que seja tão simples. Muitos dizem, mas não pode ser só isso. Não pode ser assim. Isso é fácil demais. Alguns até dizem, né, quando a esmola é grande demais, né, o santo desconfia disso. E às vezes as pessoas associam essa notícia maravilhosa da gratuidade da salvação por meio de Cristo a algo fácil demais. Mas é sempre importante pensar o seguinte: fácil para quem? Paulo lembra da morte de Jesus. Então, se nós hoje desfrutamos de uma salvação por graça, de uma salvação pela fé em Cristo, isso pode até parecer fácil para nós, mas é dádiva de Deus, é graça de Deus. Mas para que isso pudesse ser assim para nós, pecadores, Jesus teve que sofrer um sofrimento que nós nunca vamos conseguir imaginar como foi. Assim como sofrimentos que talvez tantas pessoas passam na sua vida, que se nós não passamos algo semelhante, a gente pode até saber que a pessoa está sofrendo, mas a gente nunca vai conseguir alcançar o que se passa no coração daquela pessoa diante disso. Assim, Jesus morreu e nunca nós vamos conseguir saber exatamente o sofrimento que Jesus teve que suportar, não só físico, mas também psicológico, um sofrimento emocional, a sua humilhação ali na cruz, primeiro sendo condenado por crime nenhum, né, não fez nada de errado. Inclusive o próprio malfeitor na cruz disse isso, né? Ao falar com o outro que estava zombando de Jesus, mais ou menos ele diz assim: fica quieto, nós estamos aqui porque nós merecemos, estamos pagando pelos nossos erros, mas esse, o que é que ele fez? Então até o ímpio, até o culpado reconhecia que Jesus era inocente, mas ali estava ele, inocente, humilhado, cuspido, traspassado, colocado na cruz, uma morte reservada para os piores bandidos, para a escória da sociedade daquele tempo, né? Vamos pensar assim.
E aí a gente diz que, bom, a gente receber o perdão por graça, isso é muito fácil. Não, não é fácil. Jesus sofreu muito para que isso pudesse ser assim para nós. E é essa mensagem, é o Cristo que morre e ressuscita, que nos traz a fé. É nessa mensagem que o Espírito Santo atua. É nessa mensagem que ele age. É nessa mensagem, por exemplo, que ele atua na hora da Santa Ceia, onde nós recebemos o corpo de Cristo que morreu, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Ali o Espírito Santo traz o conforto e o consolo da certeza do perdão, pois todas as vezes que nós comemos deste pão, onde está o corpo, e bebemos deste cálice, onde está o sangue de Jesus, recebemos exatamente aquilo para o qual eles foram entregues, ele foi vertido. O perdão do nosso pecado, a vida e a salvação. Assim o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, nos consola e nos conforta por meio dessa certeza. Jesus morreu, mas ressuscitou, para que eu pudesse ter vida e uma vida que nunca termina. No final do texto de 2 Coríntios 2, 1 a 12, nós temos uma referência bastante importante quando Paulo fala a respeito do Espírito, né? Quando ele diz assim que nós conhecemos a nós mesmos, ele chama de Espírito do homem. Aqui é esse entendimento, esse conhecimento que nós temos de nós mesmos, coisa que talvez ninguém sabe, só Deus, mas talvez nem nossa esposa, nem nosso marido, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossos melhores amigos, talvez ninguém sabe. Por isso ele diz assim que o nosso Espírito é que conhece a gente melhor do que qualquer pessoa. E em contrapartida, ele diz assim: o Espírito Santo é que conhece a Deus. E vejam que coisa extraordinária. O Espírito Santo que conhece a Deus é esse que nos foi dado. Deus não quer ser um segredo para nós. Ele nos deu aquele que o conhece, para que nós também possamos conhecer. E para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus quer que a gente receba por meio do seu Espírito. A fé, o perdão, a condução nessa vida por meio da palavra, por meio dos mandamentos, e o conforto e o consolo da certeza da salvação para aqueles que deixam esse mundo nesta fé. O Espírito Santo nos foi dado para que possamos conhecer a Deus, para que possamos conhecer o seu amor, para que possamos ouvir: Jesus morreu, mas ressuscitou, para que você tenha uma vida que nunca termina. Creia nisso. O Espírito Santo quer manter você nesta fé em Cristo Jesus, consolar diante do seu pecado, dando-lhe a certeza do perdão e do perdão maravilhoso de Deus, também conduzindo a sua vida, te ensinando cada vez mais e melhor a palavra de Deus, confortando e consolando o seu coração nos momentos mais difíceis da sua vida. E, aliás, que diferença faz ter a assistência do Espírito Santo junto de nós nos nossos momentos de aflição. Dificuldades, o cristão e o não cristão passam. Às vezes o cristão passa dificuldades piores do que o não cristão. Tem sofrimentos piores do que outros. E aí talvez a gente possa pensar igual o povo lá, junto com o profeta Isaías. Então o que adianta? O que adianta crer em Deus? O que adianta andar com Deus, servir a Deus? O que adianta servir a Jesus? Nós vamos ter a exata noção do quanto isso foi maravilhoso quando chegarmos no céu. Aqueles que já estão lá, já veem isso. Se pudessem nos dizer alguma coisa, certamente diriam: olha, não abandonem a fé,
fiquem firmes com Jesus, pois tudo que eu criei, agora os meus olhos veem. E assim também será para todo aquele que crê nas promessas de Deus por meio de Cristo. Quando a vida termina, quando os nossos olhos se fecham aqui e se abrem na eternidade, ali contemplamos toda a maravilha daquilo que aqui no mundo conhecíamos, talvez de uma forma muito remota, e ouvimos falar, a palavra nos revela muitas coisas, mas por nossa incapacidade, nós não conseguimos entender direitinho. Aqueles que deixaram esse mundo na fé em Cristo, o confessando como seu Senhor e Salvador, esses hoje contemplam tudo que Deus prometeu. Aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo, as pessoas que já se foram em Cristo estão vivendo isso agora. Por isso, Paulo abandona tudo. Ele não se preocupa com outra coisa, a não ser com aquilo que traz toda essa certeza, todo esse conforto e todo esse consolo: Jesus e a sua morte na cruz. Aliás, eu falei antes do Alzheimer, e a gente que acompanha pessoas nessas situações, às vezes desde o começo da doença, depois também na sua fase terminal, é incrível, irmãos, como que algumas coisas relacionadas com Deus, com a palavra, com a igreja, isso não se apaga. Só compartilhando, acompanhei uma senhora, uma paróquia que eu trabalhei, e nos últimos tempos, assim, a gente ia lá mais para ter um momento com a família do que com ela. E ela não sabia quem eu era, ela lembrava só de um pastor muito antigo, um pastor Davi Flor, não lembrava quem era o marido, quem eram as filhas, mas inacreditavelmente, assim, talvez o pessoal da ciência explique, mas quando a gente começava a cantar alguns hinos, ela cantava junto. E quando nós orávamos o Pai Nosso, ela orava junto. Talvez tenha momentos que a pessoa não vai saber, não vai conseguir nem orar, mas aquilo que for guardar no seu coração, na sua mente, isso é profundo, principalmente aquilo que vem de Deus. E é exatamente isso que a morte e a ressurreição de Cristo nos trazem. Por isso, podemos esquecer de muita coisa, mas é importante saber que Deus nunca se esquece de nada. E ainda que a gente se esqueça, ainda que venha uma doença que leve todas as nossas memórias, Deus, Ele sabe direitinho quem nós somos. E Deus sabe direitinho aquilo que nós temos, aquilo que a nossa boca confessou, aquilo que o nosso coração creu, e naquilo que o nosso coração se apegou. E por isso, Ele vai nos dar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não depende da nossa memória, depende da graça e da vontade de Deus. Criamos sempre nisso. Enquanto pudermos, que a gente se esqueça daquilo que talvez não é tão importante, mas jamais nos esqueçamos de Jesus, da sua morte e daquilo que Ele nos trouxe diante do nosso pecado: perdão, a vida e a salvação, a vida que nunca termina junto do nosso Deus. Amém. Nos colocamos de pé. Que a paz de Deus, superior a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode sentar.